Uma das frases mais verdadeiras na área da saúde é: prevenir é melhor que remediar. Quem pode discordar que a melhor forma de lidar com uma doença é nem pegá-la? Nós, médicos, sempre reforçamos a importância da alimentação e da atividade física, que são mesmo fundamentais para prevenir uma série de doenças. Mas a gente sabe como é difícil para muita gente manter um estilo de vida regrado. Nesse sentido, de todas as formas de prevenção, as vacinas se destacam como uma das mais eficazes. Tomando as doses corretamente, fica-se imunizado e nós assim diminuímos muito o risco de pegar uma série de doenças. E melhor, de forma segura. Vira e mexe, surge uma onda perigosa de movimentos anti-vacinação. Não caia nessa. Ao longo da história, as vacinas se mostraram um dos métodos mais seguros para salvar milhões de vidas. Há doenças que simplesmente não existem mais em várias partes do planeta graças unicamente às vacinas. O Brasil tem um dos melhores programas de vacinação do mundo. E uma das principais razões desse sucesso é que as vacinas são para todos, desde bebê até os mais velhos. Os brasileiros são bastante familiarizados com as vacinas da infância, BCG contra a tuberculose e as vacinas contra a catapora e meningite. E nos últimos tempos, com as campanhas de vacinação contra a gripe, começaram a ficar mais conhecidas as vacinas para as pessoas mais velhas. Vacinas que são extremamente importantes para prevenir doenças potencialmente graves nessa faixa etária, como a pneumonia, coqueluche, difteria, tétano e uma menos conhecida, o herpes zoster, que o povo chama de cobreiro. A vacina contra o herpes zoster tem uma dose única e deve ser administrada a partir dos 50 anos de idade, quando o risco de a doença surgir passa a ser maior. Mesmo que a pessoa já tenha apresentado o herpes zoster, ela pode tomar a vacina para evitar a recidiva, desde que seja respeitado o intervalo de 1 ano entre o quadro agudo do herpes e a aplicação da vacina. Além de reduzir o risco de a doença se manifestar, a vacina também previne o que nós chamamos de neuralgia pós-herpética, que é uma complicação muito desagradável e que pode se transformar em problema crônico. O herpes zoster não deve ser confundido com o herpes labial e o genital. O zoster é causado pelo vírus varicela zoster, o mesmo da catapora. As duas doenças guardam algumas semelhanças, mas também diferenças importantes. Quando uma pessoa pega a catapora, o vírus pode ficar adormecido em um nervo e se manifestar anos, ou mesmo décadas depois, tirando proveito da queda da imunidade, como acontece com o envelhecimento natural do sistema imunológico, principalmente depois dos 50, 60 anos de idade. Nos Estados Unidos, dos estimados 1 milhão de casos de herpes zoster por ano, aproximadamente 70% ocorrem em adultos com 50 anos ou mais. Pessoas em tratamento quimioterápico contra o câncer ou sob estresse intenso, por exemplo, também apresentam um risco maior. Cerca de 30% daqueles que tiveram catapora, mais de 95% dos brasileiros já tiveram, poderão ter herpes zoster em algum momento da vida. Aos 85 anos, 5 em cada 10 pessoas terão herpes zoster, a metade. Quando o vírus começa a se manifestar, a pessoa sente um pouco de formigamento ou dor em alguma região do corpo. Geralmente, 1 ou 2 dias depois, surge naquele local uma lesão bem parecida com as da catapora. São pequenas vesículas, bolinhas cheias de líquido. Conforme o vírus caminha pelo nervo em que ele estava alojado, as vesículas vão surgindo acompanhando o trajeto desse nervo afetado. Cerca de 7 dias depois, as lesões vão secando e formando pequenas cascas que caem. Às vezes, as lesões são bastante numerosas e, como se concentram em uma mesma região, dão a impressão de ser uma única lesão maior, com aquela cor vermelha típica da inflamação.
Uma característica que diferencia bem o herpes zoster da catapora é que as lesões do zoster ficam limitadas, restritas a um lado do corpo. Elas acompanham o nervo em que elas se originaram. Uma lesão que se inicia, por exemplo, aqui na região intercostal, pode vir de trás da coluna, vai avançando, mas nunca passa da região do externo, nunca passa do meio do corpo. Em geral, as lesões não causam complicações maiores, mas quando atingem a face, o vírus pode acometer os nervos que vão para o olho e causar uma inflamação da córnea, que é essa camada mais externa, uma inflamação chamada de ceratite. E aí é necessário consultar um oftalmologista, porque esse quadro pode levar a problemas visuais graves e exigem cuidados específicos. Conforme o vírus caminha pelo nervo, ele pode provocar dor. Em crianças e jovens, a dor costuma ser fraca, não demanda cuidados maiores e a doença acaba se curando espontaneamente. Mas quando o paciente é mais velho, geralmente com mais de 50 anos, a inflamação do nervo pode causar uma dor intensa, chamada de neuralgia, que pode exigir a administração de analgésicos fortes. Nesses casos, a dor não só é forte, como pode ser muito duradoura, permanecendo mais de 100 dias, o que caracteriza uma condição que nós chamamos de neuralgia pós-herpética. Em uma porcentagem dos casos, essa dor pode até se tornar permanente, pode durar meses e às vezes anos. Diferentemente da catapora, o herpes zoster não se transmite de uma pessoa para outra por via respiratória. Mas como o líquido das vesículas contém o vírus, ele pode ser transmitido por contato. Para evitar a transmissão, é recomendado que a pessoa com herpes lave sempre muito bem as mãos. Fique atenta caso as vesículas estourem, cobrindo a região com uma gaze para evitar que o líquido vaze. E não compartilhe objetos pessoais que possam ter tido contato com as bolhas, como as toalhas e as roupas íntimas. O tratamento é feito com antivirais que reduzem a duração do quadro e o surgimento de novas lesões. Quanto antes os medicamentos forem administrados, melhor. Daí a importância de se reconhecer logo os sintomas para chegar rapidamente ao diagnóstico.